nós começamos a falar do domingo retrasado, nós falamos da obrigação da igreja. Domingo passado, nós falamos sobre funções básicas da igreja. Mas, em face do nosso tempo, nós falamos apenas de uma função. Olha o texto aí, Diego. Botou funções básicas da igreja. O texto é: escutarei com atenção as orações que foram feitas neste tempo, pois é o tempo que eu escolhi e separei para ser o lugar onde deveria ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre protegerei. Então, esse templo está separado por Deus. E ao julgar pelas atividades de muitas igrejas, parece que vem uma confusão sobre o trabalho essencial. E nós estamos falando esse mês sobre igreja. Começamos a falar sobre igreja, né? O Novo Testamento, todavia, é claro quanto à função da igreja. O Novo Testamento não deixa motivo a outros, né? A primeira igreja, ela tem relacionamento. A Polly e o Jefferson estavam incompletos. Hoje já estão completos. Não é? Essas crianças faziam falta, né? Esses meninos faziam falta, não é verdade? Eles ficaram lá no mato, mas, né? A igreja tem que cultuar a Deus. A igreja tem que anunciar boas novas. A igreja tem, meus prezados irmãos, que educar as pessoas. Tem que ministrar. Então, Deus escolheu a igreja não só para abençoar a família do santo, mas para abençoar os filhos do santo. Sabe? Para abençoar os seus filhos, para abençoar a sua vida, para abençoar as pessoas que você vai trazer para a igreja. Deus fez a igreja para abençoar pessoas. O diabo coloca um problema doutrinário, doutrina, teologia denominativa, teologia especulativa, tudo besteira. A igreja é para abençoar a sua vida. Ela existe para abençoar a sua vida. Então, a primeira coisa que nós entendemos que a igreja faz é abençoar a sua vida. Então, a igreja não tem outra função, irmãos, a não ser ganhar vidas para Jesus. A igreja é aquela que ganha vidas para Jesus. A igreja não tem outra função a não ser, meus prezados irmãos, de levar os membros à santificação pela palavra. Você vem aqui e sabe, se ouve a palavra, isso é diferente. A igreja não tem outra função a não ser abençoar os seus membros. Ela está aqui para abençoar os seus membros. Então, nós discutimos no domingo passado a primeira função da igreja. E não foi possível fazer a segunda, a terceira e a quarta. Então, a primeira função da igreja é cultuar a Deus. Irmão, o louvor está aqui para cultuar a Deus. Não é? Espírito, enche a minha vida, é cultuar a Deus. Eu tenho assistido o culto do meu filho, daquele meu filho na Espanha, e eu vejo lá, e eu mesmo entendo lá daqueles negócios lá, né? A mensagem eu entendo, mas o culto, mas é o culto. Dá para pessoas cultuando a Deus. A igreja, meus prezados irmãos, ela significa que nós estamos aqui para reconhecer a santidade e a majestade de Deus. O presidente da República é um ladrão safado. E se vai para os ministros, Supremo Ministro do Tribunal, a maioria também é. Mas Deus não. Deus é santo. Deus é justo. Então, significa ter uma resposta de obediência. Aquilo que está em nosso coração significa usar orientação para a nossa vida. Então vamos lá no resumo que nós falamos no domingo passado, só o resumo. Então o que nós vamos fazer na igreja? Primeiro lugar, irmãos, é ter comunhão com Deus.
Você tem comunhão com Deus na oração, na sua casa. Você adora a Deus. Mas dizer o seguinte, olha, para tudo. Né? A irmã Regiane ia cheia de louça lá e vai. Agora deixa você, eu tenho que não tem. Não tem. A louça está lá. A louça não lava sozinha. Então a primeira coisa da igreja é 3 vezes. Através da busca do louvor, nós oração a Deus. Nós adoramos através do louvor. O que isso é errado, que às vezes as pessoas, algumas igrejas adoram os músicos. Não, nós temos que adorar a Deus. Nós temos que adorar a Deus. Né? Através do louvor. Através da pregação do Evangelho, eu conheço a vontade de Deus. Eu conheço a vontade de Deus. Vontade meio esdrúxula, né? O senhor estava fazendo uma crítica idiota. Disse que a mulher estava com o intestino preso. 3 dias com o intestino preso. Ela foi lá e falou, Senhor, clamo, pai. Eu não acredito, pai, meu intestino está preso. E seu intestino foi liberado. Fez crítica. Que idiotice é isso? Deus cuida de coisas pequenas e de coisas grandes. Deus é Deus. Deus é Deus. Então, na realidade, eu precisava do irmão, mas o mais importante é que nós vamos na igreja para agradar a Deus com a nossa comunhão. É muito bom nossa comunhão. Nossa comunhão é muito bom. Né? A igreja, meu filho lá, por exemplo, eles para tudo. Né? E depois eles falam assim, agora é o momento da comunhão. Então é momento de comunhão, cada um sai do seu lugar, vai lá, conversa, bate papo, abraça, porque a igreja é grande. Aqui nós precisamos disso. Não posso interromper o culto, porque os irmãos têm comunhão. Depois do culto aqui, dá para falar com todo mundo, ainda só dá tempo. E se tiver bolo, a gente come ainda. Então, na realidade, a igreja. A segunda coisa, vamos lá, Diego. A segunda coisa que nós vamos pensar hoje. A segunda função da igreja é anunciar boas novas. Boas novas. Que são? Nós temos que. Né? Então devemos estar para anunciar boa nova. A Bíblia diz aqui: anunciar o Evangelho significa tudo o que Deus fez através de Jesus Cristo. Tudo que Deus pode fazer. Né? É colocar na frente com Deus. É colocar as pessoas na frente com Deus. O que Deus pode fazer na sua vida. O que Deus pode fazer por você. O que Deus pode fazer por você. Então é evangelização. Irmão, como é gostoso. Quando encontro uma pessoa que eu ganhei para Jesus, como é gostoso. Chegaram para mim e falaram, você não tem a relação das pessoas que você ganharam para Cristo? Falou, como? São milhões. Quando ele veio em São Paulo, o Pacaembu não coube, teve que ficar gente por cadeira no gramado. Mas só que cada um ganha mais um. Cada um ganha mais um. Cada um ganha mais. Então, nós estamos, irmãos, a nossa função é anunciar boas novas. Então, quando fala, por exemplo, do pastor Davi da Souza, que é nosso filho na fé, ele ganhou um monte. Quando fala do pastor da Carisma, que é meu filho na fé, sabe a igreja tem 3 mil membros. A igreja existe, meus prezados irmãos, para anunciar boas novas. Então, também ajudar os crentes a dissiparem dúvidas. Espera um pouquinho, estou com dúvida, vamos ajudar. Não é errado ter dúvida, não. Você tem dúvida, eu tenho dúvida. Vamos dissipar. Então você pode dizer, eu fiz esse ano um plano para ler a Bíblia em um ano. Eu leio a Bíblia toda vez no ano. Mas isso não adianta. A Bíblia não manda que leia a Bíblia. A Bíblia manda que medite na Bíblia.
Então tira um momento para meditar. Tira uma hora para meditar. Leia, mas medite. Em segundo lugar, até que todos cheguem. A Bíblia diz aqui: até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estudo do homem feito à medida da estatura e plenitude de Cristo. Então, na realidade, eu tenho que chegar à estatura da pessoa de Cristo. A Bíblia fala muito homem, mas naquela época era muita mulher, não falava de mulher, falava de homem. Mas até que cada pessoa assim chega à estatura de Cristo. Então, meus prezados, como a pregação é o principal e mais importante meio de anunciar a obra. Como Paulo diz assim: aprove Deus a sua parte pela loucura da pregação aos que creem. Então, na realidade, irmão, a obrigação de pregar não é do pastor, não. A obrigação de pregar é de vocês. De vocês. Aí, imagina, enquanto uma pessoa com problema, eu vou orar por você. Eu vou orar da sua casa, ler a Bíblia por você. Eu vou lá falar a palavra de Deus para você. É muito importante isso. E, então, é responsabilidade pessoal de cada membro. Cada pessoa. E por isso que a igreja anuncia boas novas. Né? A igreja não é só hoje o único meio. Mas a igreja, meus irmãos, ela forma membros. Então, eu estava pensando o que nós vamos fazer. Quando eu pensei, eu falei: puxa vida, discipulado, já está todo discipulado, não adianta. Vamos fazer a escola bíblica digital, EBD. Vamos escolher falar sobre igreja. Porque parece que nós estamos aqui num coisa estranha. Nós não sabemos. Ontem mesmo, conversando com o pastor, no retiro de pastores, falou assim: pastor, o pessoal não sabe nem para quem serve a igreja. Não sabe. Então, hoje tem outros métodos. Temos a internet, temos a visita, temos a visita nos lares. Amiga televisão, o mundo está empapufado de notícias ruins. Você ligando, então é desgraça. É uma desgraça em cima da outra. Porque notícia boa não tem, sabe? Notícia boa não agrada a ninguém. É o crime, né? A corrupção, é a violência. É isso que nós falamos. E não só falamos, vivemos. Elegeu um presidente lá no Senado, teve corrupção. Teve corrupção. É isso que nós vemos. Então, notícia boa não vê no jornal. Notícia boa ninguém vê televisão. Né? Então o homem está corrompido. Ele está corrompido com isso. Uma criança do tamanho do Lucas fala assim: puxa vida, sabe que não tem coisa boa na televisão? Não tem problema. Eu vou assistir a polícia, eu falo: estou cansado, vou dar uma assistida no filme da Netflix. Porcaria, palavrão, sexo. Quero isso. Eu quero alguma coisa que me deixe alegre. Então, nós vamos fazer o seguinte, irmãos. Qual é a natureza do Evangelho? O Evangelho, irmãos, é boas novas. Ele é boas novas que só para o mundo. Ele é boas novas. Meu pastor, meu filho, eu ensinei o Evangelho para o meu filho, para o papai, hoje ele não está na igreja. Mas uma coisa eu sei: ele é melhor do que aquele que nunca ouviu o Evangelho. Pode não estar na igreja, mas ele tem compromisso. Então o homem morto em seus delitos e pecados, ele é escravo da carne. Ele é escravo do diabo.
Irmão, a igreja está aqui exatamente para tirar isso. Ele é filho da ira, da perdição. Então ele está no reino das trevas. A perdição está na rua. A perdição está nos lares. A perdição está aqui. Aqui está a perdição no celular. A perdição está em todo lugar. Todo lugar. Uma criança está no celular. Vai lá ver se não é porcaria. Assim, vai lá ver se não é porcaria. Pode ser que seja joguinho. Mas, meus prezados irmãos, Deus amou o homem sem qualquer mérito, mesmo sendo inimigo de Deus, mesmo o homem vivendo essa vida, mesmo o ser humano se afastando de Deus, mesmo você vindo na igreja e não tendo compromisso com a casa de Deus, mesmo você vindo na igreja e não tendo compromisso em sustentar a obra de Deus, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mesmo assim, Deus te abençoe. Então, Deus tem caminhado a nossa direção. Então o Evangelho é buscar o perdido. É Deus abrindo o caminho. É Deus abrindo o caminho para os céus. É isso que é o Evangelho. Ontem nossa reunião de pastores foi na Igreja da Comunhão. Eu não esqueço nunca quando nós fizemos na Igreja da Comunhão, até uma irmã antiga lá, né, eu conheço ele, né? Uma criança, na hora de cunho interior, uma criança estava foi estuprada pelo padrasto. E na hora da cunho interior ela contou tudo. Ai, meu Deus do céu, aquilo foi difícil demais. Aquilo foi muito duro. Eu olhei para aquela criança, aquela criança só chorava. Acho que foi verdade, né? Você e a irmã que orou para aquela criança só chorava. O mundo tinha caído para aquela criança. Mas eu tinha que tomar uma providência. Eu não podia deixar aquele homem vivo. Chamei a mãe dele no escritório. Mãe dela no escritório. E tivemos porta fechada 1 hora de conversa. Porque o mundo é isso, irmãos. O mundo é isso. Então, o Evangelho é Deus buscando o perdido. O Evangelho é a expressão da graça de Deus, manifestada em Jesus Cristo. Então, a igreja existe. Irmão, pense alguém, meu Deus do céu. Cada um pensa, olha, tem uma pessoa lá que eu vou falar de Cristo para ela. Outras vezes tem pessoas decepcionadas com o Evangelho. O diabo faz com que as pessoas estraguem a vida deles e eles viram com Deus. A Fábia conhece a nossa diarista. Ela vem na igreja, então, mas ela tem decepção tremenda, o marido, pregador, etc. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Mas as pessoas estão decepcionadas. Você liga a televisão, ai, a oração, hoje é mesmo, a oração da parede. A casa de José que virou para a parede, né? Quando veio a mensagem de Isaías, ele tinha morrer, ia viver. E ele fez a oração na parede. A oração na parede! Você vem aqui, porque a oração na parede vai te livrar, vai te fazer. Muito bonito. E deixa uma oferta, pelo menos de R$500. Desculpe, então mostrando um Deus diferente. Um Deus que não tem parede para orar, não. Então, irmãos, a igreja, ela deve anunciar o Evangelho. Como? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo lugar. A todas as pessoas. De todas formas legítimas. A escola bíblica digital, eu vou convidar muito mais gente do que os membros da igreja para participar. Muito mais pessoas.
muito mais pessoas, de todas as formas, usando todo o meio disponível. Pastor, mas eu não conheço a Bíblia. Irmão, não precisa conhecer a Bíblia, não. João 3,16 é o suficiente. João 3,16 dizer, olha, porque Deus amou o mundo. O mundo não é o mundo coisas, é o mundo pessoas. E deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, mas você pergunta, o que vai mudar? Qual é a eficácia do Evangelho? O Evangelho é poder de Deus, irmão. O Evangelho é poder de Deus. O pastor se prepara para o governo para acabar. Não. Ele pode perseguir a igreja, mas o Evangelho não acaba. Foi piores. Foi piores. Na época dos vikings, no ano 100 a 150, os cristãos matavam os pagãos e os pagãos matavam os cristãos. Porque fizeram o Evangelho política. Mas o Evangelho não é nada disso. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meu prezado irmão, você sabe que não há outra alternativa para você ser salvo. Você sabe que não há outra alternativa para o seu filho ser salvo. Você sabe que não há outra alternativa para o seu vizinho ser salvo. Você sabe que é o Evangelho. E por que você não prega? Não há pecador tão arruinado moralmente, tão perdido espiritualmente, que o Evangelho não possa alcançá-lo. Não. Não há. O Evangelho é poder destruidor do demônio, das coisas do maligno. O poder de Deus é para a salvação. Ele levanta o caído. Ele levanta o caído. Aquele evangelho que Paulo e Silas levaram umas costas, sangrando, amarravam eles na cadeia que não podia nem sentir as costas de tanta dor. E sabe o que eles faziam? Eles cantavam e louvavam a Deus. Esse é o evangelho. O Evangelho, meu prezado irmão, levanta o caído, salva o perdido. O Evangelho representa que a salvação é em Cristo. Então, nenhuma religião pode, somente nele. Então, nenhum credo pode reconciliar o homem. Nenhum. Mas ser crente é muito difícil. É? Então vamos lá. Qual é a exigência do Evangelho? Qual é a exigência do Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Isso não é mais nada. Deus faz o resto. Deus faz o resto. Crê. E o adolescente, briguento, levei uma facada aqui, mas eu estava orando. Não estava orando. E não só foi eu, não, muitos dos meus irmãos só contaram, mas sim o corpo orando por nós. Orando por nós. Onde eu peguei uma estrada para ir lá na igreja, e eu queria passar no Parque do Mané. Eu ia ver, eu achei um planejamento de me estava fechado, eu achei um vídeo. Mas foi uma briga no bar dele que eu tirei a revólver para aí, ele se empurrou por cima e pegou uma arma na minha mão. Molecão. Eu ia pegar uma cadeia toda. Por que aconteceu isso? Porque tinha pai orando por mim. Porque tinha pai e mãe orando por mim. Quando eu revoltei para a igreja, que eu fiquei revoltado, eu saí da igreja, eu fui embora, eu não quero mais saber, esses hipócritas, e olha, tinha ódio. Vi alguém, a pessoa com Bíblia na mão, eu ficava com ódio. Porque eu fui defender um pastor servo de Deus, me bateram na minha cara.
partir para o mundo. Fiz tudo errado. Tudo errado. Mas tem meu pai orando, minha mãe orando. Quando foi um dia, no escritório que eu tinha, no escritório imobiliário na Rua Parapã, 262, eu ia para o escritório. Ruim. Eu sabia que se eu chegasse aqui, dizendo que eu estava na casa da minha mãe, do meu pai, eu ia deixar ele muito triste. Eu não queria deixar meu pai e minha mãe. Principalmente minha mãe. Meu pai, ele, a princesa dele, escondava no cacete, mas eu não queria deixar minha mãe triste. Aí fui no banheiro, naquela época eu não tinha água. O banheiro está sendo usado há muito tempo e não tinha água. Fazia o número 1, o número 2 estava lá. Eu caí com a cara dentro do banheiro. Não me sujei, mas aquele cheiro me quase me matou. Eu dormi, estava bêbado. Eu olhei naquele momento, irmãos. Oh, Deus maravilhoso! Eu olhei ali para esse Senhor. Eu preciso estar com a cara aqui. Eu estou na igreja. Eu estava fazendo um trabalho. Eu estava na escola dominical. Eu tenho um pai e uma mãe crente. Mas Deus nos jogou lá para mim saber. E foi aquilo que me levantou o resto da vida. Irmãos, o Evangelho é salvação para quem crê. Crê. Mas não é salvação para aqueles que permanecem incrédulos. É salvação para quem crê. A ideia final que tem no Teologia Nova é que todos serão salvos. É errado. A Bíblia diz sim, João 3,16, segunda parte, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas ser vida eterna. Então, a melhor notícia veio na parte do próprio Deus. Então, primeira coisa, nós recebemos com fé a gratidão e oferta. Né? Então, a terceira função da igreja, põe aí, Diego. A terceira função da igreja é educar. Educar. O que é educar? É treinar. É orientar. É orientar. Senão torna o peso morto. Do ponto de vista cristão, significa educar na palavra, conhecer a palavra, conhecer o que Deus tem para você. Treinamento nas funções da igreja. Ixi, mas fulano canta bem. Vai cantar, vai melhorar, vai cuidar. Treinamento para fazer as coisas para o Senhor. Alegria para fazer as coisas para Deus. Quando os pais olham, a Josi está cuidando dos seus filhos, está cuidando dos filhos de Deus. Está cuidando, está ensinando, inclui treinamento. Saber que nossos filhos estão tendo princípios dentro da vida cristã, dentro de amor ao próximo. Saber que nossos filhos, meus prezados irmãos, estão tendo ensinamento. Porque você se converteu, aí começa a experiência de conversão. Mas você simplesmente tem um processo. Tem um processo. Você tem um processo. Nós estudamos sobre a doutrina de Deus. Quem veio aprendeu. Muitos doutrina de Deus. Algum irmão pediu para apostila, faço, vou fazer.
conhecer Deus, conhecer a doutrina de Deus. Então, a educação é um processo através do quê? Cada pessoa desenvolve o conhecimento e a compreensão. Cada pessoa. Irmãos, às vezes a pessoa perguntou: por que você falou aquilo? Porque aquela resposta me deu todo tipo de pessoa que a pessoa é. Você consegue conversar com a pessoa? Conversa com cada vez, fala com ele, você já sabe que tipo de pessoa que ela é, como deve ser tratada. Então tem que ensinar. Cada pessoa desenvolve conhecimento e compreensão. Vai compreendendo. Vai compreendendo. É difícil? É. Então, adquire conceitos novos. Conceitos novos. A pessoa está dando novos conceitos. Olha, a minha mãe avisou que isso tem que ser assim. Olha lá. O meu pai ensinou que isso tem que ser assim. Olha lá. Mas irmã, nós que somos velhinhos, já sabemos que o pai ensinou, a mãe ensinou, né? Então, conceitos novos. Para que conceito novo? Para ter ações coerentes. Ações coerentes. Sério, poxa vida! A Bia já é adolescente, essa minha neta é problema. A Bia já é adolescente, tem que ter conceitos novos, tem que aprender novos. Porque o Espírito Santo, ele ajuda nessa aprendizagem. A instrução de normas positivas. Até quando? O que fazia na igreja? Perverteu a igreja? Perverteu. O cristianismo perverteu. Aprenderam com Jesus? Não aprenderam. A Santa Inquisição, vamos fazer aquilo que judia, aqueles caras que realmente não aceitam a igreja católica, que não aceitam a igreja católica. Vamos judiar dele, vamos matar. A Bíblia ensina amor. Não é bíblico. Mas a primeira ideia que teve na Inquisição foi isso: óleo fervendo, botar o cara lá. O cara que se comportava com o Papa. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Irmãos, hoje você vai vir aqui, vai trazer R$1.000 para que Deus abençoe. Isso não é cristianismo. Não é cristianismo. Cristianismo é vida cristã. Então a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz assim: vive conforme foi ensinado. Então, meus verdadeiros irmãos, cada igreja é uma escola. Cada igreja. Por isso que a Igreja Batista tem departamento de jovens, departamento de homens, departamento de mulheres. E eu estava vendo ontem, eu reclamei o pastor lá. Eu falei: peraí, o departamento de velhos, como é que fica? Falou: os de homens. Eu falei: o de velho, como é que fica? Que preconceito é esse, né? Então, na realidade, a Bíblia mostra, meus prezados irmãos, que é isso. Como é gostoso ser educado, é prazeroso. É prazeroso. Conversar com uma pessoa que realmente, às vezes, ela não está nem concordando com você. Ela não está nem concordando com você. Eu não concordo com isso. Mas ela ouve, ela recebe, olha, pastor, eu penso de outra maneira. Porque conversar com aquela pessoa, assim não, ela, esse é mal educado também. Mal educado também. Então, na realidade, meus prezados irmãos, é a responsabilidade da congregação assegurar que a educação seja formada na igreja. Irmãos, como é difícil quando nós não temos o pessoal com educação.
Como é difícil. A quarta função da igreja, põe aí, é ministrar. Ministrar em nome de Jesus. O que é ministrar? Sabe, Lucas? Não sabe. Não, também não sabe. Quem é? Pode dizer o que é ministrar? O que é ministrar? Ensinar. Hã? Ensinar. Ensinar. Mas a ministração aqui é atender a necessidade. Atender. Atender constitui maneira de anunciar. O povo quiser imitar a vida de Cristo. Jamais alguém demonstrou. Deve ser iniciado. A Bíblia diz assim: não assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate da humanidade. Então, irmãos, ministrar é isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos precisam ser ministrados. Peraí, nosso grupo de louvor não. É servo. Pastor, é servo. Eu sou diabo, é servo. Ministrar é isso. E a Bíblia mostra, meus prezados irmãos, que a igreja precisa acordar para as trágicas consequências que sobrevirão. Olha aqui diz. Olha aqui diz Jesus. Porque tive fome e não me desse comer. Tive sede e não desse beber. Sendo forasteiro, não me hospedasse. Estando nu, não me vestiste. Achado enfermo e preso, não me fosse visitar. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, ou enfermo, ou preso, e não assistimos? Então Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim deixaste de fazer. E este que deixaram de fazer, não para o castigo eterno, foi o justo para a vida eterna. Irmãos, presta atenção. A igreja tem que estar preocupada com o sofrimento humano. Se não é igreja. Chega uma mulher aqui e fala: olha, eu estou sofrendo muito com meu marido, vamos orar. Será que é que eu falo com o pastor que conversa com seu esposo? Nós temos que ministrar as pessoas. Então a Bíblia mostra, meus prezados irmãos, em primeiro lugar, que toda igreja tem escrito sofrimento humano. Contribuir para os recursos faça beneficência. Isso é importante. Só que tem uma coisa, nós temos que aprender: o dízimo não é beneficente. O dízimo não é para beneficência. Nós queremos ter uma caixa beneficente, nós temos que ter uma contribuição beneficente. O santo deve estar abrindo uma outra conta para isso aqui, é para beneficência. É oferta. O dízimo é para sustento da igreja. Para ser sincero, o dízimo não era nem para pagar água e luz. Nós tínhamos uma época aqui que nós fizemos um leilão, o irmão pagava água, pagava luz, pagava além do dízimo. Mas nós queremos fazer, a igreja tem que ser beneficente. Vamos lá, vamos reunir e dizer: bom, vamos ter uma caixa beneficente. Então, vamos lá, irmão Sandro, vai ter para abrir uma conta para que tenha beneficente. Está lá. Uma conta lá. Pode até abrir uma conta para digitar o nome dele, desde que a igreja autorize. Tudo bem. Para pôr, aplicar o dinheiro para não. Quem pode usar para beneficência. Porque o dízimo não é para ser usado para beneficência. O dízimo é sustento da igreja. Mas a igreja tem que não. Chega alguém. No meio da igreja, a gente tem que compartilhar pessoalmente a necessidade dos outros. Então, meus prezados irmãos, ministrar pode ser uma coisa individual ou coletiva, né? Necessidade pessoal. Às vezes uma pessoa que tem condições financeiras está muito bem de vida, não precisa de dinheiro.
Essa é uma palavra. Essa é uma palavra. Puxa vida. A irmã fulana perdeu o filho. Ou perdeu o irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos abraçar. Não precisa de dinheiro. Não precisa. Jesus, com a mulher samaritana, atendeu o seu desejo espiritual, chegou assim, olha. Olhou para aquela mulher. Aquela mulher precisa de atendimento. Aquela mulher triste. Olhando para os lados, porque os judeus não aceitavam os samaritanos. Odiavam os samaritanos. E ela, inclusive, na hora que Jesus falou com ela, falou assim: esse judeu aí vai querer não levar a sério. E ele fala: você é judeu? Eu não sou judeu. Eu quero te dar água da vida, para que você tenha vida. Irmãos, vai no lar. O pessoal fala: pastor, não, tem um lugar lá, está meio complicado, vamos lá visitar, vamos orar com eles. Às vezes você não precisa falar muito não, você vai lá e ora. Junto. E vamos para o salmo aí, os bandidos asfaltaram ele, eu também vou levar, vamos lá, conversar com o nosso salmo, vamos lá. Vamos lá com ele. Tem uma decepção. Então, a ministração do atendimento pessoal, né, leva simplesmente a cuidar da igreja. A cuidar da igreja. Hoje o pastor cuida da igreja. Então o que é administração? Alimentar o faminto. Alimentar o faminto. É claro que você pode ter o seguinte, você pode cair na armadilha. Eu não esqueço nunca da vez que a situação nossa não estava boa, mas a mulher contou que estava numa situação difícil, terrível e tal. E ele falou: vamos levar a nossa carne do freezer para lá. Deixou o freezer limpinho. Na outra semana, vamos ver se estava tudo bem, se a situação dela tinha melhorado. Ah, melhorou. Meu marido comprou um carro 0 quilômetro para a pista. Poxa vida, a partir de agora nunca mais vou fazer isso na aula. Continua fazendo. Eu sei. Continua fazendo. Então, ministrar os famintos. Não agasalho para um necessitado. Agasalho. Auxílio financeiro para o desempregado. Só que hoje você tem que tomar cuidado. Primeiro, eu sou mágico na fé. Nós não temos o poder, não temos condições de sair por aí. Se nós fosse que ele Universal que tem uma TV, podia mandar até dinheiro, comida lá para a Turquia, né? Para a Hungria não, para a Ucrânia. Mas ele tem que dar contribuição, ele não tira um tostão dos dízimos. Os irmãos é que trazem a contribuição para o beneficiário. Não pega um tostão daquilo que entra para os dízimos. Ele permite para os dízimos. E eles são certos. A minha sobrinha, que foi lá e depois ela saiu da Igreja Universal, pediu que ela casasse com o pastor, e o pastor lá não pode ter filhos. Ela não gostava dele. Ela acabou saindo. Mas era a ordem do bispo que tinha que casar. Ela não gostava dele e casou com um cara muito bacana. Então, na verdade, o que acontece é isso. Nós temos que fazer. Nós temos que ter. Nós temos que pensar. Nós temos que assistir. Nós temos, meus prezados irmãos, visitar os encarcerados. Irmãos, tem pessoas que estão encarceradas porque foi usado pelo diabo.
Você ganhar uma pessoa para Jesus é muito bom. Visitamos os marginalizados. Então, você tem que ministrar as pessoas. Você pode ser coletivamente, ou pode ser pessoalmente. Pode ser bem coletivo, fazer uma coisa coletiva, mas pode ser. Entenda, prezados irmãos, a igreja é isso. Preste atenção, pelo amor de Deus. Igreja não é para vir você à noite assistir o culto e voltar para casa. Igreja é compromisso com Deus. Você entendeu isso? É compromisso com Deus. Não é compromisso com o pastor Dom. É compromisso com Deus. É compromisso com Deus. Então, nós vamos pensar direito, vamos olhar, vamos conversar, vamos ensinar. Esse mês nós falamos sobre igreja, vamos ensinar se nós estamos com todas as funções. E concluindo, eu tenho cultuado a Deus, eu tenho cultuado a Deus, eu tenho comunhão com Deus em primeiro lugar. Na hora da música eu estou cultuando a Deus. Na hora da pregação do Evangelho eu estou falando: Senhor, eu preciso mudar isso na minha vida. Nós sempre agradecemos a Deus através da comunhão com nossos irmãos. Vai ter comunhão com nossos irmãos? Né? A nossa igreja está anunciando boas novas. Está evangelizando. Você tem se preocupado com alguém? Oh, Senhor, eu não sei se a pessoa vai, se tem inferno. Oh, é melhor você não esperar morrer para saber. Melhor saber agora, porque depois é tarde. Você tem ajudado crentes a distribuírem sua vida de dúvidas? Chega aqui algum irmão, eu quero falar com você, porque na minha Bíblia não fale, irmão. Não quero ouvir nada da sua igreja. Você vai abençoar a sua igreja. Mas a minha irmão pastor, não fale nada do seu pastor. Você vai abençoar o seu pastor. Não adianta. Fala, a Assembleia de Deus, a presbitéria, não fale nada disso. Deixa eles fazer a obra de Deus. Eu fico chateado quando eu vejo no Facebook aquele monte de gente falando bobagem. Então, meus prezados irmãos, nós vamos anunciar as boas novas. A igreja precisa educar, ensinar. Através da EBD, Escola Bíblica Digital, nós vamos ensinar. E a primeira lição que nós temos em 13 lições do pastor, eu esqueci o nome dele agora. Pastor Duzilek, um homem de Deus, um grande homem de Deus, conhecido meu, hoje ele não está mais aqui, já faleceu, mas é um grande homem de Deus, conhecido da igreja. Nós terminamos agora, próxima quinta-feira, o irmão Cristóvão estará encerrando sobre a doutrina falando para nós sobre a doutrina dos anjos, da doutrina de Deus. Mas nós estamos começando a outra quinta-feira, né? A beleza, Deus falando através do Salmo. Vamos começar a falar do Salmo, o que gosta de Salmo, né? É um salmista, é um Davi do século 21. Então vamos passar a falar sobre Salmos. Nós vamos estudar os Salmos. 13 lições sobre Salmos. Vamos estudar os Salmos. Eu estarei passando para o pastor Sérgio, Cristóvão, sobre Salmos. Nós estamos falando. Nós temos que aprender, irmãos. Nós temos que aprender. Aprender a ser crente. Mas nós precisamos ministrar também.
Precisa ministrar. Está precisando ministrar. Ministrar pessoas, suas necessidades pessoais. Então, a primeira coisa, espera um pouquinho. Dançando, a gente não precisa ministrar necessidades pessoais. Não, porque ele tem condições. Mas vamos lá na casa do Sandro, que a gente não precisa ministrar uma necessidade espiritual. O Sandro foi no médico, mas ele disse assim: olha, Sandro está com essa volta, essa volta. Vamos ministrar? Vamos ministrar na vida dele. Vamos ministrar em casa. Vamos ministrar. É família. Foi ontem, não sei, que nós recebemos lá um grupo de pessoas da nossa igreja, que foi aluno nosso seminário da Igreja de Deus, havia aluno nosso, né? Aluno nosso. Não, uma foi aluna, outra foi uma pessoa quando a gente tinha culto em casa, né? Tá? E eu estava até pensando em voltar a ter culto em casa, né? Lá no salão do escritório, mas não foi nada. Que gostoso, foi que bom, foi. Sim, mas precisa ministrar o pastor precisa, gente. Isso faz bem. Isso faz bem. Nós temos que ministrar as pessoas, né, economicamente. Nós temos que ministrar as pessoas, meus prezados irmãos, em suas necessidades pessoais. Nós temos que ministrar as pessoas em suas necessidades espirituais. Eu estava falando na quinta-feira da irmãzinha aqui na igreja. Foi uma bênção, ela cresceu aqui nessa igreja, a gente conheceu ela, e quando conheceu ela, ela faz falta de Lucas. Conheceu ela, vivia com a avó, a Lidiana, não, Lidiana é filha da hoje, pastor, casado com pastor, servo de Deus. Como foi bom ministrar para aquelas pessoas. Como Deus fez uma obra. Irmãos, nós temos que ter visão de igreja. Nós temos que conhecer a nossa função. Nós temos que conhecer a função de igreja. Igreja que prega as boas novas. Igreja que cultua a Deus. Igreja que quer aprender. Igreja, meus processos irmãos, que quer ministrar. Ministrar. Eu posso dividir entre irmãos. Nós temos que aprender. E para esse ano 2023, nós vamos ensinar. Eu não sei, como disse, estava falando com o pessoal agora, eu não sei quando você encaixotar. Onde é que foi encaixotado, aí a outra pessoa que fica. Não. Eu não sei quando você encaixotar. Mas o dia que eu fui encaixotado, eu quero dizer que o pastor João, antes de ser encaixotado, falou isso, ensinou aquilo. É para isso que Deus nos colocou para mim. É para isso que Deus nos colocou para ensinar, para saber que nós temos que viver como igreja, trabalhar como igreja, amar como igreja. Sim, nós temos que fazer as coisas como igreja. E nós temos que lembrar da função de cultuar a Deus, da função de adorar a Deus, da função, meus prezados irmãos, de pregar as boas novas, da função de educar e ministrar as pessoas. Vamos fazer isso. Vamos pagar esse preço. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Eu quero orar agora para as pessoas que gostariam de realmente se envolver com as atividades da obra do Senhor. Eu quero orar, nós queremos orar por pessoas que realmente têm sentido que precisam estar mais cuidando da igreja do Senhor. Eu preciso mais de cultuar a Deus. Eu preciso mais de aprender a palavra de Deus. Eu preciso de ministrar a palavra de Deus. Eu preciso falar de Jesus Cristo. Eu preciso disso. Me ajude nisso. Em nome de Jesus. Senhor,
Nós estamos, Senhor nosso Deus, continuando a falar da Tua palavra, Senhor, quando nós temos que, Senhor, e ter funções de igreja. A nossa reunião no próximo sábado, Senhor, nós pensamos em função de igreja. Não em função de A ou B, mas em função de igreja. Ensina-nos a cultuar o Teu nome, Senhor. Oh, Deus, ensina a cultuar o Teu nome. A cultuar de verdade, de coração, Senhor, com alegria. Ensina, Senhor, a ganhar almas. Aquele pouco que nós conhecemos, nós somos Deus, com a ajuda de nossos irmãos, ó Pai Santo, a ganhar almas para Jesus. A trazer pessoas para a Tua igreja, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus, ajuda-nos a aprender a Tua palavra, a meditar na Tua palavra, a meditar na Tua palavra. E, Senhor Deus, prepara cada um dos Teus servos para ministrar na vida dos nossos irmãos. Cuida da Tua igreja, Senhor. E por amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.